Olá, seja bem-vindo, aqui é o Éder Carneiro e eu estou aqui para o nosso terceiro encontro para a gente conversar sobre lucratividade em odontologia. A gente iniciou essa aula agora no dia 6 de março e ela vai ficar disponível somente até o dia 8 de março, ou seja, no máximo até domingo você vai poder assistir essa nossa terceira aula, esse nosso terceiro encontro, porque, como eu falei, eu vou dar suporte, eu vou atender as pessoas. Se você tiver uma opinião para colocar aqui embaixo na nossa página do Odontobrand, você coloca lá a tua opinião, que eu vou poder ouvir você, vou poder te responder, e por isso que a gente está aqui. Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre um tema muito específico, que é como produzir mais, lucrar mais e ainda ter tempo livre para ter qualidade de vida. Na verdade, o que eu vou te mostrar é um método que eu mesmo apliquei e um método que eu criei para o Odontobrand, o que eu criei para a minha clínica também, e que realmente garante uma lucratividade muito maior com tempo livre para você conseguir, talvez ficar com seus filhos, talvez viajar, talvez fazer aqueles seus projetos de vida que você sempre teve. Esse é o nosso grande objetivo. Então, aumentar a lucratividade é romper aquela barreira que eu mostrei na nossa primeira aula, aquela barreira de produtividade onde você não consegue atender mais, e se você tentar atender mais, você vai ter uma queda de qualidade, você vai ter alguma coisa associada àquela demanda que você tem, e aí eu quero que você consiga romper essa barreira, e este é o método que você vai efetivamente conseguir produzir mais, lucrar mais e ainda ter qualidade de vida. Para a gente dar um exemplo, eu vou trazer uma clínica, um consultório pequeno, tá? Esse aqui é um exemplo de um consultório pequeno. Eu vou colocar as rotinas desse consultório pequeno em termos de hora-dia, aquilo que se gasta para fazer isso. Então, mais ou menos entre recebimento, pagamento, preenchimento de fichas de clientes, a gente gasta em torno de 1 hora. Eu não estou falando que você, dentista, gasta 1 hora fazendo isso. Estou dizendo que a tua equipe gasta 1 hora fazendo isso. Em termos de limpeza, a tua equipe gasta em torno de 2 horas fazendo isso. No dia, todo dia 2 horas. Essa limpeza é a limpeza física do consultório, também a limpeza dos materiais, esterilização, etc. O atendimento efetivamente, o atendimento clínico, tá? Efetivo, ele vai em torno de 4 horas e meia por dia, porque as pessoas param um pouquinho, as pessoas elas têm intervalozinhos entre um atendimento e outro, aquele período que ela não está efetivamente atendendo ao cliente. Então, ou seja, de 8 horas diária, o que a gente efetivamente trabalha atendendo clientes é em torno de 4 horas e meia. As outras a gente ocupa com afazeres diferentes, seja conversa, seja conversando com um colega de trabalho, seja fazendo qualquer coisa, mesmo com um cliente que não seja o atendimento clínico. E em termos de suporte ao cliente, a gente gasta em torno de meia hora por dia, que é atender aqueles clientes que ligam com alguma dúvida ou que vêm e perguntam sobre algum tratamento de cliente, tá? Não de prospectos, de pessoas que podem virar seu cliente. Então este é mais ou menos o que ocorre num consultório pequeno. E aí eu quero te dizer que quanto mais você conseguir potencializar esse atendimento de 4 horas e meia para mais horas, muito mais você vai ter lucratividade. Isso aí parece que é meio óbvio, porque de todos esses setores aqui, esse aqui é o que garante que entre dinheiro. Esse aqui é o que dá lucratividade. Aqui que entra dinheiro dentro da clínica. Por mais que os outros aqui que você tem, eles também são importantes. E, na verdade, eles apoiam, tá? Não estou dizendo que a lucratividade só está no trabalho, mas é que aqui efetivamente o cliente passa a consumir o produto. As outras são áreas de suporte que também vão garantir uma qualidade de atendimento, garantir um suporte ao atendimento clínico. Então nós vamos pensar numa clínica ideal, e essa clínica é uma clínica até médio porte, uma clínica que tenha até 10 profissionais trabalhando, né? Clínicas com mais de 10 profissionais, normalmente elas precisam de uma estrutura maior que essa, mas essa estrutura aqui ela funciona muito bem até 10 funcionários, e é isso que a gente vai aplicar com você. Então nós teríamos uma diretoria na clínica, e essa diretoria ela fica superior, ou seja, ela fiscaliza, ela está acima hierarquicamente de 3 setores. Um dos setores seria o atendimento técnico, que é aquele efetivamente aplicado pelo dentista, aquela parte técnica da produção, é a extração do dente, a realização do implante, a manutenção do aparelho, é a raspagem, é a restauração. Então, são os procedimentos clínicos efetivamente feitos. Então, este atendimento técnico, ele precisa ter um processo, um protocolo de como as coisas vão funcionar. E isso é o que vai garantir o aumento de lucratividade. A mesma coisa a gente pode falar o atendimento ao cliente, não pode ser um atendimento aleatório, onde o cliente chega e ele preenche uma ficha e marca retorno, mas não, tem que ser uma forma realmente muito
bem sustentada, um protocolo que possa ser reproduzido, um protocolo que diferentes funcionários possam aplicar sem perder a coerência da sua clínica. E também para o administrativo financeiro a mesma coisa, a gente tem que ter regras e forma de se trabalhar. A gente vai pegar como exemplo aqui o atendimento ao cliente. Então você viu aqui à direita que tem a diretoria, a estrutura hierárquica está aqui para você ver. A gente só pegou esse aqui, atendimento ao cliente, e colocou ela um pouco maior. Vamos dissecar uma das nossas áreas para que você entenda como que você vai conseguir aumentar a sua lucratividade e ter tempo livre ao mesmo tempo. Quando a gente pensa num consultório ideal, a gente tem que pensar como que as coisas vão funcionar lá dentro. Elas não vão funcionar aleatoriamente. Como que vai ser o atendimento telefônico? A cliente vai atender num padrão ideal, ela vai atender no terceiro toque, ela vai atender quando der para ela vai atender e falar alô, ela vai atender e falar olá, bem-vindo, meu nome é XYZ, do consultório tal. Como que ela vai atender esse telefone? Como que ela vai organizar a estrutura de atendimento para que ela consiga marcar o cliente de forma correta, que ela consiga dar os feedbacks para a clínica da forma correta, que ela consiga dar o retorno em tempo hábil para o seu cliente. Como que vai ser isso aí? Como que vai ser o agendamento na sua clínica? Pensa, será que eles vão ser agendados no mesmo dia? Eu vou agendar na semana que vem, vou agendar amanhã. Como que eu vou fazer para encaixar esses pacientes que querem agendamento no meu consultório? Como que eu vou fazer com as minhas instalações físicas? Elas vão estar organizadas de que forma? Como que é que a minha sala de espera tem que estar disposta para que o meu cliente se sinta bem ali dentro? Será que eu posso simplesmente arrumar 2 vezes por dia? Será que eu preciso organizar ao longo do dia talvez umas 2, 3 vezes? Será que eu preciso organizar as revistas? Será que eu preciso ver se a água está numa temperatura ideal, o ar-condicionado? Será que eu vejo se a limpeza das paredes está ideal? Qual é o prazo ideal para fazer essas limpezas? Tudo isso para que você tenha um atendimento do cliente que não fique padronizado, para que não fique um dia o cliente chega, tem ar-condicionado, outro dia não tem, um dia tem água, está gelada, outro dia não está, um dia ele marca para daqui uma semana, outro dia ele marca para daqui 3 dias, mas de forma aleatória, não tem um porquê que as coisas acontecem ali dentro. Você não pode, por exemplo, confiar na estabilidade da tua funcionária, porque se na segunda-feira de manhã e ela acorda e acha que ela está de mau humor porque ela não queria ter acordado na segunda-feira de manhã, e aí ela simplesmente agenda os seus pacientes de forma aleatória, fala, não vou dar atenção devida, não vou dar efetivamente aquilo que eu posso fazer para o meu cliente, simplesmente porque eu estou de mau humor. Não pode funcionar assim, tem que ter um processo de como as coisas vão funcionar. E a gente tem também que pensar no pós-venda, afinal de contas, quando o cliente finaliza o caso com a gente, ele só precisa passar para um cliente de pós-venda. Eu não posso esquecer do meu cliente, falar tchau, muito obrigado, volte sempre. Não pode ser assim. Você tem que manter o contato com esse cliente, ele tem que continuar lembrando que você existe, porque senão ele não vai te indicar novas pessoas, ele não vai indicar novos clientes para você. E fazer isso não também pode ser aleatório, você precisa fazer isso com um método, você precisa fazer isso com uma forma que tem início, meio e fim, para que efetivamente você tenha clientes. Na aula passada, eu citei o exemplo da carta, que ela não pode ser só no aniversário do cliente, que ela não pode ser só no Natal, porque afinal de contas, quantas cartas aquela pessoa recebe no Natal? Quantas elas recebe? Será que a sua não é só mais uma que ela vai olhar e falar, não, beleza, esse aqui é de Natal, esse aqui é de aniversário, não vou dar muita atenção. Mas imagina ela receber no pós-venda de um mês que ela foi com você perguntando se está tudo bem, se ela está precisando de alguma coisa. Olha o tanto que isso vai impactar positivamente na sua imagem, na sua percepção em relação àquele cliente. Então, isso tudo tem que ser planejado, não pode ser aleatório. E é por isso que esse esquema que eu estou te mostrando aqui, por isso que ele existe, porque eu quero que você faça, e vamos aprender isso aqui aqui. Vamos aprender isso aqui, ó. Vamos pegar a mesma situação, ó, atendimento telefônico, agendamento, instalação física e pós-venda. Como que eu vou fazer isso no meu consultório? Normalmente a gente faz o procedimento operacional padrão, que é o POP. Em alguns lugares as pessoas falam de manual de boas condutas ou manual de como as coisas devem acontecer. Eu gosto de POP porque o procedimento operacional padrão é aquilo que precisa ser colocado, que é o procedimento padrão, é aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, atendimento telefônico, como que a gente vai atender esse telefone? O ideal é que eu atenda o telefone até o terceiro toque. O ideal é que a minha funcionária... Então, se a gente pensar, poxa, eu quero atender o teu terceiro toque, quer dizer que a minha funcionária não pode levantar? Não. Se a sua funcionária precisa andar, coloca um headset, aquele fone de cabeça para ela poder atender enquanto ela está se locomovendo. Isso vai acelerar o processo, isso vai fazer com que ela consiga atender talvez 3 vezes mais clientes por dia. Isso vai impactar muito positivamente no seu trabalho, porque vai aumentar a sua lucratividade, a sua efetividade. Nós podemos pensar também em agendamento. Como que é o agendamento da minha clínica? Eu preciso ter um POP.
Poxa, todo cliente que quer fazer consulta, ele tende a ser agendado para o dia seguinte. Essa é a melhor situação que você pode ter, porque se você deixar para agendado aqui uma semana, 2 semanas, provavelmente ele vai esfriar e talvez ele até agende outro colega e acabe indo para outro colega fazendo lá mesmo, simplesmente porque você não conseguiu dar a demanda. Então, não necessariamente você precisa fazer o atendimento completo dele naquele primeiro dia. Você pode fazer um atendimento para ter uma conversa, para pedir os exames e reservar talvez 30 minutos para esse cliente. Num segundo momento, você vai fazer um atendimento mais completo, para aquele momento de contato é muito importante, para ele sentir a segurança em você. E isso tem que ser planejado, não pode ser, um dia eu atendo, eu marco o paciente para o dia seguinte. O paciente seguinte que ligar, eu vou marcar ele só para outra semana. Não pode ser assim, tem que ter uma ordem para fazer as coisas. A mesma coisa na instalação física, eu já falei um pouquinho no slide anterior, mas ela precisa ter um jeito de se fazer as coisas. Eu preciso limpar o meu consultório de tantas em tantas horas para garantir que ele fique sempre limpo. E isso vai variar. Se você mora num lugar, um prédio comercial, seu consultório tem um prédio comercial que as pessoas até chegarem lá, elas já perderam a sujeira do sapato no meio do caminho, elas não ventem e entra muita sujeira, provavelmente vai sujar muito menos seu imóvel do que se, por exemplo, você morar numa cidade de interior que tem talvez estrada de chão perto, que tem alguma situação ou que chove muito, aí as pessoas acabam sujando os pés e precisam entrar mais sujas do que normalmente. Então tudo isso varia na forma como você vai adequar o seu POP. E isso tem que ser feito de forma personalizada, só para a sua clínica. Só que quem tem que fazer isso é você. Você tem que conhecer seu consultório melhor que qualquer pessoa. Você não precisa efetivamente fazer a limpeza, mas você tem que saber como que ela é feita, porque senão como que você vai ensinar para o seu funcionário? Se o seu funcionário nunca souber como ele tem que trabalhar, como que ele vai saber também aquilo que você espera dele? E é isso que estará aqui dentro do procedimento operacional padrão. Então, por isso que quando você tem um sistema operacional padrão, você tem um jeito como as coisas são feitas nesse consultório. E esse é o grande segredo, vou falar de novo, é o jeito como as coisas são feitas nesse consultório. Então esse jeito precisa ser replicado, eu preciso ter condições de fazer com que as pessoas, os meus funcionários, eles façam por mim aquela ação que antigamente era minha. Para a gente entender mais um pouquinho, vamos olhar a seguinte pergunta, e quando a gente tem aumento de demanda, o que a gente faz? Ou seja, meu consultório está crescendo, eu estou tendo cada vez mais clientes, como que eu vou fazer para que eu mantenha a qualidade no meu atendimento e para quem sabe eu tenha tempo livre? Aí sim eu vou contar com uma funcionária, aí sim eu vou contratar uma funcionária. Agora, como que eu vou contratar essa funcionária? Será que eu vou pegar uma funcionária qualquer, uma pessoa aí que está na rua, uma pessoa que está precisando trabalhar? Não, eu tenho que fazer o seguinte, se eu coloquei lá no início dessa aula, que a gente tem lá, aquele tempo de horas disponível, eu tenho que ter um jeito para as pessoas trabalharem. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui na minha clínica um jeito de atender o telefone, um jeito de agendar, um jeito de ter aquelas instalações físicas adequadamente organizadas, um jeito de realizar o pós-vendas, o meu funcionário, ele precisa saber como é que essas coisas são feitas. Porque a partir do momento que ele sabe como as coisas são feitas, e isso é feito através do treinamento, ele vai ter segurança de fazer sem interromper o seu atendimento. Muitas vezes você está lá atendendo, tá com um cliente e aquela secretária vem e vai te fazer uma pergunta banal, uma pergunta que você olha assim e fala, nossa, ela podia responder isso sozinha, mas por que ela não responde? Muitas vezes ela não responde porque ela tem insegurança, porque ela não sabe se é efetivamente aquilo que você espera dela, ou então ela não responde porque simplesmente ela não sabe. Então você precisa treinar, só que além de treinar, você precisa dar a autonomia para ela, falando para ela assim, olha, se por um acaso alguém perguntar sobre agendamento, a forma de se fazer é assim, assim, assado, aqui é a forma como a gente faz as coisas. Se a gente pensar, por exemplo, em compra de produtos, será que você espera acabar o seu material de moldagem e pedir para sua secretária comprar outro? Será que não seria mais interessante você falar para ela e dar uma rotina para ela, analisar uma vez por semana o material de moldagem e se ela vê que tá pouco, tá acabando, ela já comprar mais? Será que realmente vai ter que esperar acabar para ligar para dental, para ficar aquela correria, para às vezes perder o horário de um cliente por causa disso? Eu estou falando de alginato, de material de moldagem, mas eu posso fazer a mesma analogia com um procedimento protético. Você manda um procedimento protético lá e o protético normalmente demora uma semana para te entregar. Mas naquele dado caso, naquele momento, naquele dia atrasou e vai demorar 2 dias a mais. Só que o protético nem sempre te avisa.
E aí você vai esperar chegar no dia, para chegar o paciente, para todo mundo olhar e falar, ih, a peça não chegou. Aí você fala para o paciente, nossa, me desculpa, a peça não chegou. Ou então põe ele na cadeira, faz uma moldagem, faz um procedimento aleatório que simplesmente vai ocupar o tempo, mas ocupou o seu tempo também. É isso que você tem que pensar. E ocupou o tempo da cadeira que poderia ser preenchido por um cliente novo, por um cliente que talvez quisesse fazer uma consulta e que você remarcou para a semana que vem porque não tinha tempo livre. E muitas vezes você percebe, você tem tempo livre, você só não está com o tempo adequadamente preenchido, porque muitas vezes você perde o seu tempo reatendendo clientes, refazendo serviços ou simplesmente fazendo procedimentos que são ineficazes em termos de finalização de caso. Isso acontece muitas vezes porque sua funcionária não está treinada. Então, quando você coloca uma nova funcionária, você tem que colocar de forma como ela consiga fazer aquela tarefa que inicialmente era sua ou inicialmente era de um outro funcionário que não estava dando conta, então estava sobrecarregado porque a sua demanda aumentou. E esse novo funcionário, ele vai ajudar o funcionamento da clínica e não sobrecarregar a estrutura. O funcionário não pode sobrecarregar a estrutura, ele tem que ser um aliado, ele tem que desafogar a estrutura. E essa é uma métrica muito importante. Então, por exemplo, quando você está em atendimento clínico, a sua funcionária não pode te interromper. E eu não estou dizendo que você tem que chegar para ele e falar assim, não me interrompa mais. Estou dizendo que você tem que falar para ela como ela tem que fazer as coisas da função da secretária, de modo que ela não precise te interromper. A gente fez um estudo aqui na Odonto Branding com os nossos dentistas que trabalham com a gente durante uma semana. A gente colocou uma situação onde eles eram interrompidos para fazer algum questionamento. A gente fez isso de propósito, tá? A gente colocou os dentistas e interrompia o tratamento deles fazendo perguntas. A gente percebeu que eles produziram 50% menos. 50, imagina o tanto que isso é impactante no seu consultório. Isso quer dizer que você também, normalmente, vai produzir 50% menos. Por que você produz 50% menos? Você fala assim, não, mas eu respondi em 10 segundos. Só que você perdeu a concentração, você perdeu o time, o cliente fica mais desconfortável e isso faz com que você pare por um momento e saia daquela concentração que você estava. Se for uma cirurgia, você sai da concentração cirúrgica. Se for da restauração, você sai da concentração do passo da dentística. E tudo isso impacta em aumento de horas de atendimento. Então, se você pensar que o tanto que é importante você ter esse esquema de delegação de função bem estruturado na sua clínica, você vai entender por que eu falei que você vai aumentar a sua lucratividade e mesmo assim ter tempo livre. Porque se eu consigo reduzir 20% do seu tempo de atendimento por dia sem que você perca dinheiro, aliás, você ganhe mais porque você está produzindo mais rápido, você vai olhar e falar, poxa, então essas 2 horas pode ser que eu vou para casa brincar com meu filho, pode ser que eu vou para academia fazer aquele exercício que eu estou precisando tanto, porque eu estou com dor nas costas, porque eu estou engordando. Pode ser que você fale assim, nossa, eu vou usar esse horário para juntar uma grana porque eu quero viajar no final do ano. Então tudo isso tem que ser planejado. A gente pensa a mesma coisa do lado financeiro. A gente tem que ter um planejamento financeiro adequado para que a gente consiga chegar nas festas de ano novo, chegar nas datas comemorativas, nas férias escolares e ter a condição de efetivamente aproveitar isso com a família, porque também é importante. O gerenciamento, a gestão, ela está extremamente ligada à qualidade de vida que a gente vai ter. Então eu quero que você faça um favor para mim. Você coloque aqui como que você vai trabalhar com esses seus funcionários. Você vai ver que dentro desse método que eu acabei de mostrar, você vai ter demandas dos clientes atendidas rapidamente. Por que isso vai acontecer? Porque o seu funcionário, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer. Então ele não vai perder tempo, ele não vai demorar. Ele não vai ter que te interromper, ele não vai ter que ficar te perguntando como que as coisas têm que ser feitas. Ele simplesmente vai tomar atitude, porque ele já sabe o que tem que ser feito. Você vai ter 90% menos de interrupção do seu trabalho, porque a gente sabe que apenas 10% das interrupções, elas são efetivamente necessárias. É aquela situação que foge do padrão, aquela situação que aconteceu de emergência, alguma situação que não dá realmente para controlar e tem uma previsibilidade tão grande, então a pessoa realmente precisa te interromper. E a gente está falando em 90%. É muita coisa, 90% é quase a totalidade dos atendimentos, quase a totalidade das interrupções. Então você vai ter 90% menos. Você vai ter uma diminuição de atrasos e remarcações, porque como eu falei, as coisas vão funcionar mais redondinhas. Não vai ter aquela interrupção, não vai ter aquele atraso da peça protética que não chegou, do material da dental que acabou e não deu tempo de pedir, não vai ter a remarcação porque alguém esqueceu de avisar o paciente
que foi, sei lá, que vai atrasar 2 dias mais, não vai ter esses tipos de inconvenientes que normalmente fazem com que 30, 20% da lucratividade de uma clínica simplesmente se perca, simplesmente deixe de existir. E é isso que a gente está falando, a gente está falando em termos de lucratividade. Você vai ter também um aumento da produtividade por profissional. Porque, como eu falei, se aquele profissional não for interrompido, ele vai produzir 50% a mais. É muita coisa. Ele vai produzir, se ele tem uma produtividade de 100%, ele vai conseguir produzir 50% a mais. É muita coisa. Simplesmente por não ser interrompido, simplesmente por não perder tempo com conversas que são ineficazes, desnecessárias, simplesmente por não perder tempo entre um atendimento e outro. Porque aí, nesse caso, já vai estar tão organizado que ele já vai antecipar o atendimento do próximo. Ele vai saber exatamente o que tem que ser feito. Ele vai separar mais rápido os materiais, os insumos necessários. Vai finalizar mais rápido também, porque ele sabe como tem que ser feito. Porque a equipe inteira sabe. Então, ninguém fica perdendo tempo falando para o outro, faça isso, me traga aquele fio, me traga isso, me traga a moldeira, me traga o tal material. Isso não vai acontecer mais na sua clínica, simplesmente porque você tem um procedimento operacional padrão. Isso é tudo de bom. E você vai ter também um aumento vertiginoso nas suas indicações. Por que você vai ter um aumento vertiginoso nas indicações? Porque os clientes vão ficar mais satisfeitos, simplesmente isso, tá? Eles vão perceber a organização da sua clínica, eles vão olhar e falar, nossa, que consultório organizado. Ele vai te indicar mais, porque ele vai olhar isso, ele vai se sentir bem, e as pessoas gostam de indicar aquilo que elas gostam de falar sobre aquilo que elas gostam, e isso vai ser um estímulo natural ao boca a boca. Então é isso aí que nós temos para hoje. E eu quero saber se você se sentiu ajudado com essa aula. Eu estou te fazendo uma pergunta. Essa aula te ajudou? Coloca aí embaixo para mim, para eu saber como que estão as suas demandas, aquilo que você está precisando saber. Eu quero realmente participar do teu crescimento profissional. Então deixe para mim o seu comentário que eu vou responder. Lembre-se também de deixar o seu melhor e-mail para mim. Bom, hoje é dia 6, né? Pelo menos é o dia que, não sei se é o dia que você está assistindo, mas é o dia que eu postei esse vídeo, dia 6. E semana que vem eu vou colocar mais alguns vídeos, porque eu percebi que muitas pessoas tiveram aí um retorno legal, recebi vários e-mails, recebi várias comunicações aqui na internet e eu achei muito legal. Então eu vou produzir um material adicional e dia 9, segunda-feira, você vai descobrir, na verdade, como que eu passei de um universo normal, onde eu tinha minha clínica, tinha meu consultório, na verdade, meu consultório era pequeno, e eu tinha todas as demandas que eu falei aqui para você, eu tinha todas as necessidades. Eu realmente cheguei num ponto que eu não tinha mais como produzir, eu até ganhava financeiramente bem, mas eu não conseguia ultrapassar aquela métrica, e eu comecei a ter alguns problemas também, por causa da deseconomia de escala, eu falei isso na primeira aula para você, e eu vou te mostrar como que eu mudei a minha vida profissional, como que eu cheguei no estágio que eu estou hoje, com um consultório que praticamente funciona, mesmo que eu viaje e fique uma semana fora. Isso acontece, tá? Eu viajo muito. Então, às vezes eu viajo, fico uma semana fora e as coisas, eu volto e as coisas estão no lugar. As pessoas produziram, entrou dinheiro, entrou novos clientes e tudo isso é uma coisa muito boa, porque isso aí me dá a segurança de talvez marcar uma viagem com a minha esposa, marcar uma viagem com a minha família, com meus filhos e poder ir tranquilo, sem pensar que, nossa, talvez eu perdi o cliente do mês, talvez eu perdi o cliente do semestre. E não quero que você passe por isso também. Por isso que eu vou trazer esse conhecimento para você. Mas eu preciso da tua ajuda, preciso da tua cooperação e deixa então teu melhor e-mail aí para eu poder te avisar desse conteúdo, ok? Então um grande abraço, fique com Deus, bom final de semana.